Obrigado pela introdução, Cauê. Boa tarde, todo mundo. É uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei. Às vezes aqui dentro da própria CERT, do SEV, onde a gente trabalha, a gente nunca consegue ter um aprofundamento das conversas, assim, porque a gente compartilha pouco, assim, então nas oportunidades que a gente tem de compartilhar o que a gente sabe é muito potente, né, para o nosso crescimento. E, na verdade, esse título é um pouco poético também, mas ele tem a ver com a minha pesquisa da graduação, onde eu fiz um estágio dentro de um ateliê coletivo de cerâmica, e nesse ateliê, ao observar as dinâmicas de processos das outras pessoas e do processo de criação coletivo, ele surge com esse texto de orientações básicas para a construção de um ninho, porque eu uso a narrativa de como os pássaros constroem o seu ninho, e como isso funciona, numa metáfora, de como é o processo de criação, o processo nosso criativo de todo mundo. Então tem um fio que conecta todos os processos, e ao observar coletivamente como isso acontece, eu identifiquei na minha pesquisa qual esses estágios do processo de criação, e aí eu trouxe de forma poética, claro, com uma visão da minha formação, que é em artes visuais, mas vocês vão ver que é um processo que se aplica em todos os ramos da nossa vida, assim mesmo, de verdade. Vamos seguindo aqui. Então, quem é o Caco? Na verdade, Caco é o meu apelido de criança. Meu nome é Maicon, mas quando eu era criança, eu era uma criança um pouco teimosa e um pouco insistente nas coisas. E aí a minha mãe carinhosamente me chamava de Caquinho. E aí eu fui crescendo e aí acabou que eu virei um Caco mesmo, assim. Hoje as pessoas brincam que aqui no Sul tem uma... Caco é sempre uma pessoa assim meio ruim, meio teimosa, então acabou que ficou. Eu sou taurino também, então taurino tem um certo grau de teimosia, né? Bom, eu sou bacharel em artes pela Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Também sou especialista em marketing pela o Senac, daqui de Santa Catarina. Eu sou apaixonado por psicanálise e como antes de fazer artes eu vim da psicologia para fazer artes visuais, eu é, tudo que veio junto assim com a psicanálise para as minhas produções artísticas acabaram sendo bem fundamentais e também para fazer essa análise do processo criativo foi muito importante na minha vida, assim, trazer essa parte de humanas bem presente, assim. Então, eu atuo já há um tempo com comunicação e branding, e estou dentro aqui do SEV, da Fundação CERT, já faz quase 5 anos, e aqui na equipe do SEV já vai fazendo 3, então eu já acompanhei esse processo da jornada, quando ela era de um jeito, foi mudando, e a equipe foi crescendo, então eu fui observando esse crescimento desde lá do primeiro Gênesis, então eu sou de casa já, só não apareço tanto assim. É, então, por onde é que a gente vai partir, então? Eu uso, então, essa narrativa dos ninhos, que é um processo de construção. Eu vou analisar eles também pelo processo de arte e como a gente consegue aproveitar isso olhando para o nosso território da Amazônia. Ah, vamos lá, então. O primeiro passo para a construção de um ninho, e o primeiro passo de um processo criativo é escolher o lugar. Quando a gente escolhe o lugar, a gente vai analisar esse espaço, se esse espaço nos comporta para esse processo de criação, e ele não é só um processo físico. E quando eu falo físico, ele é também em várias camadas, numa gestalt, né? Ele também é do território, do ambiente que eu estou inserido, mas também do ambiente físico onde eu estou. Eu não vou entrar num processo de criação, né? Cada pessoa tem um seu estilo, e aí esse processo de autoconhecimento é muito importante. Ou vou numa cafeteria onde tem muito barulho, onde tem muita gente que conversa, ou eu estou fechado no meu quarto. Aonde é esse espaço em que eu consigo criar, onde eu consigo poder ter um espaço seguro para o processo de criação, né? Ninguém vai, sei lá, num lugar que pode correr risco de cair água em cima do computador, tem essa análise, mas também esse espaço de tempo em que eu dedico para coisa, né? Se eu vou separar um espaço de horas, quando eu separo assim, eu vou me dedicar 3 horas para esse processo, você já cria um espaço, você cria um gap, né, dentro dessa tua agenda, e esse vai ser o teu espaço. Então, para um pássaro, ele está sempre procurando a melhor árvore, qual o melhor ângulo, onde ele vai estar seguro para fazer esse ninho, onde ele vai construir, onde vai ter vento, a direção do sol. Então, tem todo esse processo que o pássaro, às vezes, muitos instintivamente vão fazer, mas que a gente, ao começar o nosso processo criativo, a gente precisa estar nesse lugar seguro. E olhando para a Amazônia, assim,
quando eu vou dizer que dentro desse passo, né, existe uma análise o espaço e depois se apropria do espaço, o quanto vocês estão apropriando desse espaço da Amazônia para entender esse processo criativo, porque não tem como a gente não vivenciar o processo, vivenciar o território, vivenciar as nossas experiências de cultura, as experiências econômicas da região, para a gente poder identificar que local que eu estou inserido, porque quando a gente olha esse espaço, a gente consegue começar já a identificar problemas nele e de como eu vou poder fazer essa interferência. Então, analise o espaço onde você está inserido. É o primeiro processo de um processo, é o primeiro passo desse processo criativo. Até deixa aqui eu vou, em cada um dos slides, eu coloquei aqui quase um resumo do que eu trago aqui nessa lateral. Eu trago aqui, ó, criar e transformar o que está em nosso redor em algo novo. O local de criação é tanto uma base quanto uma fonte de inspiração. Viu o que eu falei, né? Tanto ele pode ser um local físico, ou também essa base para eu me inspirar nesse processo. Eu vou sempre trazer uma obra de arte, porque minha formação em artes visuais e muitas vezes a gente passa pela escola e nunca aprende a ler uma imagem e ver como ela interfere. Essa imagem, quer dizer amizade, é de uma artista canadense e ela faz pintura, obviamente, mas esses são papéis dobrados em que ela simula uma costura com fio de giz, né? Então ela dobra papel, cola sobre uma superfície e faz essa trama para dizer que essa amizade é um conjunto de tramas que se amarram. Então ela usa essa poética e mais pela frase que ela coloca nessa obra, que é a criatividade começa onde os pés tocam o chão. Aonde eu estou, nesse ambiente que eu estou inserido, é onde a minha criatividade começa, assim. Então, como nunca descola da realidade onde está inserido. O segundo passo a construção de um ninho, gente, se eu estiver indo muito rápido, tá? Pode me Ótimo. dizer. O segundo passo para a construção de um ninho, e o segundo passo também para esse processo de criação, é escolher o seu material. E quando a gente fala escolher material também, existe uma questão dialética aqui, né? Tanto desse material que eu vou usar para fazer esse processo de arte, ou esse material, esses conceitos, esses métodos que eu vou usar para o meu processo criativo. Quando eu vou dizer, vamos começar uma outra metáfora, até além do processo de criação do ninho, por exemplo, receita de um bolo, né? Eu tenho o espaço que é a cozinha, né? Então eu delimitei que eu vou trabalhar aqui, né? Ninguém faz um bolo num quarto, a não ser que você tenha um forno, enfim, tudo no quarto. Mas assim, existe um espaço para fazer o processo culinário ali. E o material que eu preciso, né? É os ingredientes que vão nesse bolo. Mas eu preciso de um outro elemento a mais. Aqui eu digo, né, os materiais adequados e um método. O método é a receita, é como que eu utilizo esses elementos para gerar um produto ali, uma produção. Então, o método, gente, ele é muito importante, porque se você tem os ingredientes, mas você não sabe a receita, você não consegue fazer muita coisa. A gente tem ali certos, né, um dom ali, eu sei que tem que misturar um ovo, o azeite, o açúcar para começar alguma coisa, mas assim, sem o método, a gente não consegue desenvolver muita coisa. Então, por isso que é importante olhar o quanto a ciência nos tem, né, é importante nesse processo, porque ele traz um embasamento teórico, ou a filosofia de vida que eu acredito, ou os meus posicionamentos, tudo isso, ele serve de insumo para você criar esse método. Na minha pesquisa de graduação, a gente tem na Faculdade de Artes, porque método com humanas é sempre complicado, né? Não existe algo né, não é um método científico, né, de experimentação, como tem nos laboratórios, é um outro e a gente chama de cartografia. Esse processo de cartografia a gente começa e no processo de eu estar investigando a pesquisa vai se mostrando. Então, conforme os elementos que eu vou agregando, né, achei esse autor, que cita esse, que vai abrindo e vai criando um campo, uma malha, e a gente usa um conceito do Deleuze que é do rizoma, né, aquela raiz que é super conectada. Então, o processo de arte e assim do design e de outros métodos, ele também parte dessa rama que não tem começo nem fim. A gente nunca está com uma ideia totalmente fechada, ela sempre pode ser melhorada. Então, esse método também me ajudou a pesquisa, mas hoje existe um método que eu vou trazer aqui, que é legal, de análise do passado, análise do futuro, para eu trazer essa perspectiva, que é muito interessante, que a gente chama de um materialismo dialético, né? Ele mostra as condições que já estão, as condições que estão por vir, e a gente junta tudo isso, né, numa síntese. Então,
muito importante o método, gente. Já temos o espaço, temos os materiais ali que eu vou escolher para fazer. É o meu computador, é a água, é o meu momento que eu paro para fazer a coisa. E como que eu vou fazer essa coisa? E que método que eu vou usar? Eu vou usar um mapa conceitual, eu vou usar um brainstorm, eu vou usar que método que eu vou usar para fazer esse processo criativo? Então, o ninho também passa por isso, né? Cada pássaro possui um tipo específico, cada espécie possui um tipo de jeito que ele vai elaborar esse ninho, né? Tem de barro, tem de grama, e às vezes não é nem uma grama seca, é uma grama que está quase ali, então ele vai costurando, ele vai identificando. Então, muito importante analisar os materiais e que elementos que vão trazer juntos nesse teu processo. Aqui eu trouxe uma obra de arte também, ela esteve, se eu não me engano, ela esteve exposta no Belém do Pará, tá, gente? A Aranha da Louise Bourgeois. Ela é uma artista que investiga muito essa relação pai-mãe, e ela é uma aranha gigante, tem 9 metros de altura, então ela é bem imponente, e ela diz assim, um artista é alguém que usa o que não tem para criar mundos. E não só o artista, gente, todos nós temos, né, esse processo dentro da gente, assim, então a gente tem a potência de criar mundos, então é só a gente saber como é que se cria esse mundo, que é o método. 3. O terceiro passo é começar a desenvolver. No início do processo, a gente precisa pensar que a gente precisa criar uma base sólida. Né? Nunca, num ninho, o pássaro vai construir em cima de um galho que tá fraco, né? Que não tem sustentação. O que sustenta a ideia de vocês? Qual é o pilar central? Qual é a filosofia que segura a ideia que vocês estão elaborando? Porque eu não posso simplesmente tirar da minha, eu acho que é isso, e se eu fazer isso vai dar certo. Não, precisa de um embasamento. Quais as pesquisas que você tem, qual foi as pesquisas que foram feitas, se foi feita uma pesquisa com pessoas, se foi feita uma pesquisa acadêmica, que vai levantar dados para que você construa essa base teórica da sua ideia. Porque a ideia não pode estar solta, ela precisa de algo que segure a sua estrutura da sua ideia, ou da sua obra, ou enfim, daquilo que você está elaborando a partir de um processo criativo. Porque se você não tem uma estrutura de conhecimento, a coisa não se desenvolve. É como uma casa, se você não consegue construir em cima da areia, vai vir uma onda, não tem base, não tem estrutura para segurar essa ideia. Então, muitas vezes, a partir do seu método, vão trazer autores que vão te ajudar, né, o processo aqui de inovação, principalmente aqui no Gênesis, a gente propõe isso para vocês, e a gente dá métodos para vocês ir construindo, e aí, a partir da base de vocês, seja na biotecnologia, seja pessoa do direito, seja pessoas ou de outros cursos de humana, ele consegue, a partir desse método, com a base teórica de vocês, construir soluções. Por isso que é democrático, se a gente assim dizer, o processo do Gênesis, porque ele abraça todo mundo e dá essas metodologias para que vocês desenvolvam com vocês, mas é a partir de vocês, porque vocês vivenciam o território, né, que é algo que a gente não está ali junto com vocês o tempo inteiro. Então, a base essencial é o mais. A base é essencial, mas o movimento e a adaptação que permite a criação cresce e vai tomando forma. Então, conforme esses processos que está acontecendo, eu formei a base, fui aumentando outros galhos, eu tenho outras relações, e essas relações elas vão construindo, porque uma coisa é interessante, gente, no processo de um ninho, por mais que o pássaro constrói sozinho, ali são dois, três, ou às vezes animais que constroem colônias coletivas, os processos de criação também dependem de muita troca, né? Eles dependem dessa construção com um, com o outro, não é um processo estático. Então, o materialismo o dialético, no caso, ele vai nos dizer que nada é estático e a criação é um reflexo desse movimento contínuo da vida, está sempre mudando. Então, se o processo está sempre mudando, por que a minha ideia é estática? Por que eu acho que não vai ter um concorrente? Por que eu acho? Tudo um movimento o tempo inteiro, nada está parando. O processo criativo ele também tem que se atualizando. Então não esqueçam de sempre estar revisitando conceitos, revisitando teses, para que a sua base nunca perca força do seu. Vamos seguindo. Eu trouxe aqui para a nossa apreciação, entre um estágio e outro, o conjunto de esculturas do Franz Kreisberg. Ele foi um artista e, e militante das causas ambientais, onde ele pega árvores que foram queimadas e causa uma interferência e reexpõe ela, remonta ela
para que também causar esse choque, né, é um jeito do artista também mostrar que as queimadas, né, queimam estruturas, então sempre são coisas em pés, né, enfim, a obra dele é magnífica, ele já foi um artista que passou, mas eu já tive a oportunidade de conhecer as obras dele de perto, são monumentais, assim, mas se parar para imaginar, dói um pouco, porque são árvores que realmente existiram e que ele tirou do ambiente onde elas estavam queimadas e interferiu. Então ele diz assim, a minha revolta é a destruição da natureza porque eu sou a natureza, né? Então viram como para um artista é importante que ver qual é a sua base, né? A base dele é a natureza, né? Então ele cria essa arte como uma denúncia também, né? Então é, o poder da arte é muito importante nesse processo, né, de estético. Vamos lá, gente. O quarto passo, então, é sentir o ninho, sentir o processo. Por que é importante a gente sentir e entender quantas vezes a gente tem que se afastar também dele? Porque às vezes a gente fica, assim, é, a gente fica tão em cima de um processo criativo, seja numa ideia, seja num projeto gráfico que eu estou fazendo, seja numa arte, que ela vai nos cansando e vai nos fechando. E às vezes é necessário um distanciamento, sabe? Tipo, eu vou me afastar um pouco dessa ideia aqui, vou trocar uma ideia com outras pessoas, vou conversar sobre outras coisas, porque dá tempo da nossa mente recarregar, revisitar outras memórias, né? Uh, Na psicanálise a gente aprende muito que essa ideia do consciente e inconsciente, porque a nossa mente ela trabalha o tempo inteiro no estágio inconsciente. Quando a gente fala em sentir o nosso corpo, enquanto eu estou aqui focado, ele está captando vários sons, sensações, passam pela minha consciência. Só que depois isso acaba vindo num estalo. Sabe quando você está no chuveiro, tá tomando banho, do nada vem um estalo? Não é porque, tipo assim, foi do nada. O seu corpo, a sua consciência, o seu inconsciente estava captando todas essas informações o tempo inteiro. E daí, do nada, você diz, mesmo, parece que uma voz gritou para mim. Não é essa uma voz exterior que disse para você. É você chegou num ápice de que você coletou todas as informações, sentiu, o seu corpo sentiu o processo, não sendo ele consciente, e ele te dá numa forma de o que os autores vão chamar de intuição. A intuição, para alguns autores da psicologia, ela é um processo científico mesmo, porque seu corpo sentiu, viu, só que ele não passou pelo critério da consciência. Então, a intuição, ela é um processo real de análise da realidade, só que o jeito do seu corpo falar com você é através de um sonho, é através de um banho, é quando você se distancia do objeto, você consegue recompor ele. Então, às vezes a gente chama de intuição, pode ficar um pouco meio metafísico, né? Mas na verdade ele é um processo natural do ser humano, assim, dessa voz interior que está ali, que captou coisas no processo teu que você não viu. E que depois, sei lá, no banho, quando você estava relaxado, você deu espaço para o seu inconsciente se manifestar. Por isso que quando a gente vai lá, eu vou assistir um filme aqui para relaxar, vou dar uma passada no parque antes de eu voltar aqui, é muito importante dar esse espaço e sentir esse processo, porque daí o seu corpo consegue responder criativamente. Então, e às vezes a gente até, esse excesso de informação que a gente acaba tendo, a gente acaba consumindo muito conteúdo o tempo inteiro, e às vezes não dá tempo do corpo elaborar. Muitas vezes, para ter uma ideia, para ter uma sacada, a gente precisa dar um tempinho para o corpo, sabe? Dar um tempo. Não tem como. Isso mesmo, é o ócio criativo. Ele é muito importante. Às vezes a gente quer estar o tempo inteiro produzindo e criando, achando que vai criar, mas o seu corpo ele só precisa de um tempo, gente. É um espaço para ele poder respirar e as informações vão estar ali, porque você está pensando isso o tempo inteiro, sabe? Você pensou isso por um grande tempo, você investiu conhecimento, você absorveu coisas. Então, é preciso ter um espaço de sentir esse processo que ele vai aparecer. Por isso que muitas vezes, muitas metodologias de desenvolvimento, como o design thinking, por exemplo, ele tem processos e etapas que eles nos dão tempos de conversar, tempo de trocar. O workshop do Gênesis tem muito dessa pegada de ter o tempo de troca, tem um tempo ali que a gente conversa sobre o assunto, depois volta a ficar focado. Esses tempos, essas trocas, é muito importante na neurologia, na neurociência, a gente está discutindo isso, né? O quanto que trocar e alternar coisas para dar tempo da mente, né, e recarregando a informação, é importante para o nosso cérebro funcionar bem e a nossa criatividade funcionar bem. Então eu disse aqui, né, a sensibilidade é tão importante quanto a técnica. Sentir o ninho é sentir a obra como uma extensão de si mesmo. E no próximo passo, eu acho que ele consegue fechar melhor. Gente, a arte começa com a resistência, na resistência dos materiais, na resistência da sua própria criação. Eu trouxe aqui a imagem na Capela Sistina da Amazônia colombiana, porque
para mostrar que esse registro que ficou ao longo do tempo, né? E para falar que Lacan é um psicanalista em que ele vai trazer que a nossa mente é estruturada como uma linguagem. Então, a gente fala de acordo com aquilo que a gente pensa nesse formato, como a gente se expressa. E para o povo ameríndio que colonizou, né, que estava aqui, colonizou é uma palavra muito feia, mas o povo ameríndio que estava aqui antes da gente, uma das hipóteses dos desenhos das paredes é que ao fazer o desenho, a gente chamava o bicho, entendeu? Porque a nossa mente é estruturada como uma linguagem nesse sentido. Quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu materializo, a coisa surge de verdade, porque ela sai do campo mental. Provavelmente uma das hipóteses dos desenhos das cavernas é que era um processo de materialização daquilo que eu estou imaginando. Então eu imaginava a minha comida, então eu desenho a minha comida para que ela apareça de verdade. Então vai se criando quase uma coisa mística ali envolvida no desenho. Então é uma das hipóteses. E assim como é a nossa mente também, tá? Quando você está pensando muito numa coisa e não sabe, tipo assim, cara, isso está me perturbando aqui, né? Tá me causando, eu tô com muita coisa para fazer. Muito dos métodos de organização é escrever. E quando você consegue tirando da mente, você vai desocupando aquele espaço que está ali o tempo inteiro martelando, né? E quando você conversa, quando você troca com uma fala, escreve ou desenha em algum caso, isso já desocupa e o seu corpo não precisa gastar tanta energia pensando naquilo, ele vai começando a pensar na solução. Então, ajude seu cérebro, gente. O quinto passo, então, é voar. E voar é quase como um processo de testar essa ideia que eu acabei construindo ali com os elementos, né? Então eu procuro um lugar para construir o ninho, onde ele seja seguro, onde eu consiga saber que ele vai ter uma estrutura para conseguir levantar. Eu vou escolher os materiais, eu vou pensar de que jeito que eu vou costurar esses galhos desse ninho, e depois eu vou levantando esse ninho, e eu também tenho que voar nesse ninho. Eu tenho que saber que se eu sair e voltar, ele vai estar aqui, testar toda a parte de segurança. Então, quando a gente fala no processo de ideia, a gente pode atribuir isso como validação, sabe? Entender o quanto está funcionando, trocar com o colega. O ninho, ele, né, como eu falei para vocês, às vezes não é feito só por um indivíduo, ele tem outros indivíduos envolvidos, né? Então, essa troca é o que funciona, é o que fica fazendo esse ciclo ser dentro da gente. Ele nunca está acabado também, né? Então, o ninho pode ser, eu construí aqui, mas veio uma chuva, derrubou, então ele começa tudo de novo. Tem pássaros que fazem um em cada lugar. Tem pássaro que não tem ninho, que bota ali no chão e fica cuidando. Então, cada caso é um caso, mas todos eles saem do ninho e depois voltam. Né? Então, também naquela ideia que eu falei para vocês, né? Se distancie do objeto, né? Se está tão incomodado, se está pesado, deixa ele descansar, vai comer, vai fazer alguma coisa, e quando você voltar, já vai estar diferente, e não se puna por isso, porque muitas vezes a gente se cobra por ser produtivo, né? Mas na verdade a gente precisa dar o espaço para que essa coisa crie dentro da gente. Que mais? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma arte que a gente chama de parangolés, que são tecidos criados por o Hélio Oiticica, que é um artista brasileiro, em que ele fala sobre a experimentação. A partir do momento que os indivíduos, né, que colocavam essas capas, elas performavam, eles giravam dentro, se mexiam, uns diziam que sentiam como eram animais, e a arte era nesse processo de performance, que a gente vai dizer. E ele acabou sendo uma referência internacional assim, da arte no Brasil. Mas o que eu quero dizer para vocês é a frase que ele fala dos parangolés, que é: o experimental é a essência da invenção. Não tem como você saber se aquilo funciona se você não testar, se você não validar, se você não trocar a ideia, se você não sentir que de verdade aquilo faz sentido. Porque muitas vezes a gente está querendo criar algo para outro que a gente não viveu. E quando a gente vive aquele problema, vive aquele território, vive aquele lugar, se aquela coisa está incômoda, que faz eu me deslocar para tentar resolver aquele problema, vai ser muito mais fácil o processo de criação de vocês, porque você está vivenciando o problema, você sente aquilo. E quando você sente, você vai buscar resolver aquele incômodo, porque seu corpo vai se movimentar para isso. E a gente, quanto artista, no nosso processo de criação, ele é sempre meio caótico, porque
também dói para a gente botar para fora. Todo mundo sente dificuldade. O professor lá joga um texto assim: vamos falar desse tema. Como é difícil começar a pegar ali, começar a digitar, escrever do nada. Porque dói. O processo de criação ele também é dolorido nesse sentido, é angustiante, vamos dizer assim, a melhor palavra do que dor. Então, nada melhor do que experimentar as coisas, fazer o seu corpo sentir para que a sua cabeça vai te ajudar nesse processo. Vamos seguindo, então. O processo dialético de criar. Aqui eu vou tentar fundir essas ideias, eu já fui fazendo isso ao longo dessa explicação dos passo a passos, mas eu vou trazer aqui agora muito mais focado no processo de inovação e tecnologia, no caso. O processo dialético de criar, ele é movido, então, a dialética, ele é como se fosse uma conversa, onde eu estabeleço uma tese, que muitas vezes é algo que já está estabelecido, num objeto, ou numa situação, enfim, ele é um método que a gente aplica em várias questões, então, ele é um método que se fala lá, desde da Grécia, ele foi evoluindo, e Hegel acabou trazendo ele depois na Renascença, enfim, vale estudar muito sobre esse método, mas ele é um método de análise da realidade, né? Então, de um lado, eu tenho a tradição, a herança cultural e as formas estabelecidas. De um outro ponto, existe a inovação, a ruptura e o desconhecido. Para que gere algo novo, é necessário o choque entre essas duas coisas, não um distanciamento. Porque eu não consigo, é quase assim meio que possível, eu imaginar algo além se eu não tiver calcado na realidade, no que já foi feito. Porque senão, como que eu vou saber se aquilo é realmente uma inovação se eu não olhei para trás, se eu não olhei o processo histórico, se eu não olhei as heranças, as formas que já estão estabelecidas? Como que eu vou inovar se eu não sei nem o que está posto como dogma ali, sabe? É isso que acontece. Eu não vou conseguir inovar se eu não olhar para trás e pensar um modo de transcender. Por isso que nesse choque, entre as duas coisas, entre a inovação, a tradição, a herança, a ruptura, o desconhecido e as formas que estão estabelecidas, surge uma nova perspectiva. Então é desse choque, né, da tese, da antítese, gera essa síntese, gera esse algo novo. Então, quando a gente está lá no processo de criação, eu vou revisitar, eu vou olhar benches, eu vou olhar o que já foi feito, já foi feito por outros e vou propor algo a partir disso. Por isso que o processo histórico, ou como a gente vai dizer na dialética, né, as condições materiais já estabelecidas, ou conhecimento historicamente que está acumulado, ele não pode ser jogado para trás. Eu vou querer reinventar a roda. Por que você vai querer reinventar a roda? Ela já está feita. Agora você tem que pensar em como que você pode melhorar ela. Então, no processo de criação, eu não vou reinventar algo, eu vou olhar para as coisas que já estão construídas e vou ver o que se pode inovar nesse processo, sabe? Então, é quando a gente analisa toda essa parte, e aí eu vou conseguir transcender ela. Por isso que, quando a gente vai falar de futurismo, não dá para só olhar para frente, a gente precisa olhar para trás e olhar onde a gente está. Eu tenho um gráfico aqui que eu trouxe, mais para frente aqui, que vai mostrar muito essa linha, sabe, do agora e do futuro e as camadas de possibilidade. Bom, o futuro da Amazônia e de qualquer sociedade, ele sempre vai ser moldado nessa troca constante de indivíduos. E isso é muito especial porque o Gênesis faz isso. A comunidade, ela nada mais é do que esse espaço para vocês trocarem, para vocês trocar essas experiências. A Amazônia é um lugar muito múltiplo. Então, a sua solução também, ela, apesar de resolver os problemas locais ou resolver o problema de um certo segmento, ele também tem que ser pensado a um nível amplo para a Amazônia, porque afinal de contas a gente tem um objetivo que é salvar todo, manter a floresta em pé. Então essas soluções precisam ser também coletivas. E essas trocas constantes no indivíduo é que fazem a coisa dar certo. Eu vou te dizer porque, olhando, né, na minha pesquisa, eu estive dentro de um ateliê, e cada artista, cada pessoa, era um ateliê não só de artes, tá? Tinha o pessoal do design de superfície, do design cerâmico, então a gente estava sempre trocando essas ideias, e cada um vinha e discutia o que estava criando, aí o outro vinha e dizia, olha, mas se tu usar esse material, aí o outro vinha, e essa cor, por que você não pensou nisso, nisso? E quando vê, a arte acaba, aquele processo, aquele produto acaba sendo coletivo também, porque também ninguém faz nada sozinho. E eu vou dizer até um nível macro, assim, você não é o que você faz só sozinho, você precisou de várias pessoas que fizeram outras coisas antes de você, seja a comida que você comeu hoje, a roupa que você vestiu, então nada está sozinho, e no processo de criação isso tudo está conectado. Então, quando você olhar para a Amazônia, além de olhar o seu problema fechado, isolado no tempo, também veja isso fora
numa outra cadeia de sentido, como ele reverbera nessas múltiplas conexões. Porque você e trocar com as pessoas que estão lá, às vezes a conversa pode não estar nada a ver com aquilo que você está olhando, mas depois é aquela coisa, quando você faz o afastamento, você vai perceber que, nossa, faz sentido eu olhar com isso, às vezes vai vir num sonho, então fique atento aos sinais. Depois eu deixo lá uma dica como é que vocês vão ficar atentos aos sinais. Assim como a construção de um ninho, o processo de criação e inovação ele deve ser cuidadosamente planejado e sustentável. Aqui o sustentado está, né, dialeticamente de dois jeitos, né? Ele, além de ele se sustentar, ele vai ser sustentável ao nível do conceito de sustentabilidade mesmo, né? Mas né, nesse cuidadoso e sustentável dentro ele mesmo, respeitando o passado, porque ninguém chegou, as pessoas não chegaram aqui por acaso, né? Sei lá, existem leis da física, apesar que a atividade era ignorar leis da física, mas existem leis que foram pensadas e todas as soluções, se vocês pararam para pensar, mesmo a gente ignorando as leis da física, elas estão dentro de alguma ordem. Então, não tem como a gente dissociar o passado para pensar o futuro. É uma coisa quase impossível, assim. Então, esse exercício que o Gênesis traz é quase que uma indagação muito forte, assim. Então, esse é um desafio muito potente. Que mais aqui vamos seguir? Aqui, a linha do tempo. Então, como eu estava dizendo para vocês, não, o agora ele vai ser visto como esse cone de possibilidades. Quando a gente vai imaginar o futuro, existe essa grande cone que é o que é possível de ser feito, o que é plausível de ser feito, o que é provável de ser feito e o que tá projetado. Mas também existe aquilo que também eu preferia que fosse assim. Então é um conjunto de coisas que não é linear e que às vezes a gente não controla, mas ele está associado a leis do tempo. Então quando você vê esse cone, talvez nesse primeiro momento você não vai dizer, mas talvez a minha ideia não era bem isso que eu queria dizer, mas ele ainda está no território do não dizível, e é nesse território do não dizível é que está as nossas soluções, mas é que a gente ainda não seguiu os nossos passos e sentiu o processo para que ele se desenvolva. Talvez eu só pensei na minha caixa, não troquei ideia com um colega, talvez eu não dei tempo para a coisa assar, sabe? Tirei o bolo antes e ele não cresceu, então talvez a gente tenha que revisitar um passo atrás, tentar de novo, e olhar para esse cone, olhar para essas possibilidades que são muito maiores do que a gente imagina. Olha só, o verde aqui que é o projetado, ele é muito pequeno no cone de possibilidades que dá para ser. A gente, claro, tem que ser realista, né? Uma amarela ali é o plausível, é o que eu tenho na minha visão aqui, né? O que é plausível de ser feito, mas sempre há o espaço. E o processo de criação no design, na arte, ele é imaginar. Então, ou seja, é alargar esse horizonte. Eu pego isso aqui, eu imagino, então eu tiro todas as interferências para eu poder ter um campo maior de visão. Porque olha só, eu estou aqui, no começo aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, né? Eu estou aqui, olha só como o processo aqui, se eu for olhar só na linha projetada, que seria verde, é um curto espaço. Eu não consigo ver inovação. Agora, se eu vou ampliando, né, olha, talvez provavelmente dê para fazer, estou fazendo uma receita de bolo aqui, mas eu tenho, né, eu não consigo, só tenho chocolate, como é que eu poderia fazer um outro bolo? Mas é provável que eu tenha ali uma canela, que talvez eu consiga fazer um bolo mais indiano, um cumaru para trazer, e assim eu vou indo. Mas eu queria fazer um bolo, sabe? Existem essas camadas de que a gente vai ampliando os nossos conceitos, que é ampliar a visão. Por isso, gente, o importante no processo criativo é consumir coisas que vão nos fortalecer quanto pessoas criativas. Eu vou assistir um filme, eu não vou assistir um filme agora com um olhar de, eu só quero uma coisa aqui para eu descansar. Não, eu vou olhar com outro olhar para esse filme. Eu vou ler esse texto com outro olhar, eu vou andar na rua aqui e observar como que as pessoas se vestem, como que as pessoas, sabe, eu vou acompanhar algumas pessoas. É um exercício de deriva, de caminhada, de observação, para olhar as coisas com outro olho, treinar o nosso olhar e a nossa capacidade de criação, de se alimentar com coisas que sejam construtivas nesse sentido. É claro que a gente quer se divertir também, mas às vezes a gente precisa dar uma intenção para esse olhar para que esse processo aconteça, sabe? Não sei se está entendido aí. Hoje tá, tipo assim, todo mundo tá, que tá muito incrível, tipo, eu tô Que aprendendo bom. muito aqui, eu tô chocado, assim, tipo, meu Deus, muito bom, gente. Então, para revisar aqui, até trazer uma teórica muito importante, foi na minha pesquisa, que é a Feiga. Uh, o futurismo, então, é desafiar o presente e imaginar o futuro. Essa visão futurista, ela precisa criar, né, de criar ela romper com o que está estabelecido, porque senão não acaba sendo futurismo. Na arte, não sei se alguém aqui é de humanas, mas teve um movimento artístico
na, na era moderna que chamou futurismo, que eram artistas italianos que pintavam velocidades, e para eles era como se fosse romper um dogma da arte, então eles pintavam só manchas, como se fossem carros passando na velocidade, então sons que eram que eles imaginavam do futuro. Então o termo talvez futurista na arte ele venha dessa ruptura com o que está estabelecido, e tentar imaginar como que seria lá na frente, mas sem perder o contexto histórico, né? Tipo, eu imaginei carros velozes, mas eu não deixei de imaginar carros, né? Então é esse processo aí. A criatividade como a essência humana, a Feiga diz que todo ser é criativo. A gente só se desconecta com isso. Talvez a disciplina de artes, de história e de outros dentro da escola, ela não vem assim com dizer, o que é o Abapuru, né? Ele, na verdade, é um exercício para manter sua mente criativa. Você vai aprender sobre cores, você vai aprender sobre formas, você vai ler sobre os assuntos. Então, a criatividade é só nós humanos conseguimos criar. Por isso que a gente é muito importante nessa terra. O animal ele não tem história, a pedra não tem história. Eles têm no máximo ali, né, uma classificação, um processo de evolução, dependendo da teoria, mas a gente é o único ser dentro da Terra que produz história, que tem processo. Então, nós somos criativamente. Se a gente chegou até aqui é porque a gente, né, começou lá batendo com pau para tirar as nozes, enfim. Olha só o quanto a gente evoluiu até aqui, sabe? Ao ponto de ter uma tecnologia digital hoje que a gente consegue estar se falando. Então, todo ser humano tem essa potência criativa, né? É, até brincam, né? Todo ser humano tem esse Deus interior que cria o tempo inteiro, né? Que está sempre solucionando. E muitas vezes você não se percebe que está criando soluções para as coisas. Mas é aquela coisa, é um olhar atento, sabe? É um olhar que você diz, olha, eu estou criando de verdade. Até na cozinha, você vai lá fazer o seu miojo, você sempre vai colocar um pouquinho de água a mais, vai rolar um queijo a mais. Você é um ser criativo. Você só precisa dessa direção e desse método, que é o que a gente também apresentou hoje, uma parte desse processo. É bom estar aberto a experimentar, olhar novos lugares que muitas vezes a solução que a gente está buscando, ela tá perdida ali. Você tem a função de conectar, seja, sei lá, viajando para outro lugar, quando é possível, conversando com pessoas que você nunca conversou, que talvez vão trazer insights interessantes, né? Quando a gente diz conversar com o usuário final, conversar com o cliente, não é só os clientes que você conhece, mas talvez, né, ampliar esse processo desse potencial cliente que talvez está ali uma solução de um gargalo, de alguma coisa que você não está conseguindo resolver. Por isso que eu digo, a integração de conhecimento e experiência. Que mais? A inovação sem limites, o futurismo hoje, né? A tecnologia e a criatividade colaborativa. Foi o que eu falei assim, eu acho que o espaço do Gênesis hoje é muito rico e muito importante, porque ele é poucos lugares que existem pessoas que estão ali para pensar o mesmo assunto, para trocar ideia do mesmo assunto. E até para mais, assim, gente, a gente sabe que hoje os processos de inovação, os editais, eles são muito concorridos. E quando a coisa é coletiva, talvez crie um corpo maior, sabe? A gente sabe que vai passar só 20 lá no final, né? A gente já começa a se sentir pressionado, eu tenho que ser aquele, mas já pensou que talvez a ideia que você está tendo precisa de outras cabeças pensantes para formular essa equipe, e talvez um negócio teu é coletivo, é colaborativo? Será que é um negócio só de uma pessoa? Será que não é um negócio de 3, 4 pessoas? E que às vezes as pessoas estão aqui dentro da comunidade e vocês só não se conectaram? Por isso a grande entrega do Gênesis é essa comunidade, porque muitas vezes a peça que eu estou aqui para resolver, a minha história está com outra pessoa, a gente só não se encontrou. Por isso a conexão e os eventos de conexão, os papos do Gênesis, as lives, elas são os lugares para a gente se conectar com as outras pessoas. Aqui. Então, agora a gente vai chegando para o final. Eu espero que depois a gente abre para a gente poder discutir outros temas. Mas eu quero deixar 3 indicações, né? 2 delas são uma atividade e uma delas é uma indicação. Esse livro aqui, se a minha orientadora visse que eu estava indicando esse livro, ela ia puxar minha orelha, porque tem que indicar um livro de criatividade, uma coisa técnica. Mas às vezes não, até você absorver todo aquele conteúdo, né, tá ali historicamente acumulado, muita gente escreveu sobre aquilo, mas faz pegar um livro com técnicas. E esse Hobby como um Artista é muito interessante porque ele tem dicas e atividades que vão ajudar você a se desenvolver criativamente, porque às vezes as soluções que você procura estão num outro modo de ver e fazer as coisas. Então, ali tem atividades que vão, não para artistas, tá, gente? É Hobby como um Artista porque não é um livro para artista. Um artista já é um artista, ele não vai procurar um livro desse, mas a gente quer o que? Se nutrir desse processo. Porque se tem uma pessoa que está sempre criando, é o artista, é o designer, ele está
a gente está o tempo inteiro fazendo esse processo criativo muito mais focado que todo mundo. Então, se tem um ser que vive desse processo de gerar novas coisas, é o artista, assim como o cozinheiro, essas coisas que necessitam um pouco mais de criatividade no dia a dia. Então, talvez falem, conversem com pessoas de cozinha, conversem com pessoas que estão sempre elaborando, artistas ou publicitários, porque eles sempre têm um processo criativo, um jeito diferente de fazer que pode nutrir vocês com o seu processo também, e é uma troca bonita. Outro recurso muito bom e que veio dentro da minha pesquisa, que é a Cecília Almeida Salles, é uma artista que é uma teórica que investiga diários de artistas, diários de pessoas, e nesses diários as pessoas vão jogando ali tudo que está super lotado na sua cabeça, né? Eu passei por um lugar, eu vi tal produto, falei assim, bah, que interessante, preciso comprar esse produto. Anota, gente, eu aqui botei um diário físico, né? Mas ele não precisa ser físico, ele pode ser um grupo no WhatsApp que você faz consigo mesmo. Eu tenho muito esse hábito, às vezes, de mandar um áudio para mim mesmo contando o que me aconteceu, para eu poder, um dia que eu precisar, eu vou lá e resgato esse áudio, eu escuto e falo assim, nossa, eu pensei nisso e a resposta estava aqui já. Escreve, manda para você, dedica esse espaço no seu WhatsApp ou no seu caderno que está sempre com você. Eu gosto muito do físico porque tudo que a gente materializa com a mão parece que se cria uma outra coisa. Eu não sei vocês, mas quando a gente escreve assim com a mão, pega ali o papel, escreve, parece que a coisa cria uma outra aura, uma outra força, sabe? Então, o diário, gente, é muito importante. Assim, criem uma forma de preservar as ideias de vocês, porque seja nesse momento agora ou daqui mais para frente, a sua empresa, quando estiver estabelecida, e você resgatar esse diário, você vai ver quantas coisas que você estava ali de ideias para fortalecer o seu negócio ou a sua ideia já está ali escrita. Então, revisitem seus escritos sempre e tenham esse hábito de registro. Porque vai ajudar vocês a preservar melhor a memória de vocês, biologicamente falando, assim, né? Fisiologicamente falando. E outra, porque vai aprimorar o foco e a atenção de vocês. E eu falo isso como uma pessoa TDAH, porque se a gente não anota, a gente esquece. E também como exercício de, cara, às vezes a gente tem ideias muito grandes que a gente passa batido e fala assim, deveria ter anotado, deveria ter anotado. Então por que você não anotou? Então aproveita, gente, faça um diário, seja até nos seus sonhos. Os sonhos são um jeito do nosso inconsciente trazer muita coisa que a gente viu durante o dia e tá ali, só que na forma de uma forma abstrata, numa forma onírica, e você vai ter as respostas ali, assim, sabe? É produto que você viu, é a sua mente que organizou ela num formato de sonho. Então, vá anotando, vocês vão ver o quão potente anotar sonhos, anotar lembranças, anotar tudo que você não deixa seu cérebro superlotado, cansado, e ainda vai ter insights poderosos para os seus processos. E outra é o brainstorm, o toró de ideias, ou a chuva de ideias, ou o momento em que a gente vai trocar. O brainstorm, a gente usa muito no design e ele é uma ferramenta essencial porque é dali que a gente tira muitas ideias, muitas coisas que às vezes é esse processo de anotação, mas que coletivo. E assim, eu não botei aqui, mas talvez eu possa botar que o slide depois dá para mandar para a galera, né, Cauê? E eu posso deixar ali registrado no slide a etapa que eu gosto de promover quando vou tocar uma atividade de brainstorm. Primeiro, assim, né, precisa todo mundo junto, todo mundo unido e preparado para coisa, assim, sabe? Eu gosto muito de fazer o brainstorm na parte da manhã, porque a gente está dormindo, já descansou, tá com a mente descansada, então a gente tem um momento propício para lançar essas ideias. Mas assim, né, gente, cada caso é um caso, não dá para botar, mas cada um flui de um jeito. Eu gosto sempre quando a mente está mais crua. Então, na parte da manhã, nas primeiras horas do dia, é bom fazer esse exercício. É claro que o brainstorm é criativo, né? Cada um vai ser uma nuvem de chuva de ideias. Então, não tem um brainstorm sozinho, infelizmente. Assim, você pode fazer, anotar várias ideias ali, fazer uma lista e depois ir separando sozinho. Mas o brainstorm geralmente são de várias pessoas. Para fazer um brainstorm, a gente tem que definir um problema ou um tema. No caso aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um brainstorm de futurismo, né, a gente vai colocar o tema, são soluções para um futuro não tendo, né, ideia, como é que fala, leis da física e tudo mais, então tá ali o problema para ser resolvido. Estabelecer regras. Geralmente, não tem nenhuma uma regra certa ou errada, sabe, mas
é importante que fique claro para todos os participantes que não tem que ter julgamento da ideia naquele primeiro momento, sabe? Nenhuma ideia é errada, e quanto mais quantidade for de ideias, quanto mais despejando ali, ó, vai só colocando, apareceu na cabeça, anota, ou tava lá olhando. Geralmente o brainstorm ele não é só de palavras, às vezes o brainstorm precisa ter imagens, porque às vezes a gente não consegue articular em palavras, mas tem imagens, né? Então, ter lá o seu Pinterest, eu acho o Pinterest, como indicação também aqui, uma ferramenta muito importante, não só para quem trabalha com visualidade, mas para todos os outros negócios, porque você consegue fazer pastinhas, e às vezes é uma embalagem que eu gostei aqui, é uma receita que você vai agrupando ideias ali, que quando você vai revisitar depois, te traz muita... como é que se diz? Muitas referências. Então, às vezes, enquanto um grupo, você como que vai tocar, se é uma pessoa que vai tocar e é a pessoa que vai agrupar, é a pessoa que vai dizer o tempo, né? Então já diz, olha, talvez 2, 3 pessoas vão na imagem, outras 3 vão anotando aqui, e assim a gente pode ter uma troca. Então, não existe uma regra delimitada, mas quem vai tocar consegue estabelecer, olha, talvez 2 pessoas que têm mais relação com imagem vão procurando imagens, referências de cores, enfim, de outras, ou benches de outras marcas, o que as outras marcas estão fazendo, e ele vai olhando enquanto os outros do grupo estão ali jogando várias ideias escritas. Então, quando depois a gente tem um mapa, e geralmente é legal fazer se for digitalmente, né, já que está todo mundo distante, eu gosto de fazer presencial, porque daí a gente vai anotando, né, pega ali um papelzão, vários post-its e vai escrevendo. Mas se for no digital, melhor ainda, a gente consegue fazer um Canva ali, né, dentro da ferramenta do Canva tem um lugar para fazer mapa mental, ou dentro do Miro, que dá para ir jogando imagens e todo mundo vai jogando ali. É bom dar um tempo limite, geralmente 10 a 15 minutos é um momento bom, dá para fazer várias rodadas, mas 10 a 15 minutos para fazer esse brainstorm é interessante. E vão anotando tudo, cara, anota tudo mesmo, que vem na cabeça, às vezes são palavras soltas, e depois a gente vai fazer o exercício, que é aquele que está tocando, vai começar a agrupar essas ideias, né? Olha, eu acho que isso aqui é potente, é um acordo mútuo ali de quem vai falar, então precisa dar um respeito, dar lugar ao outro para falar, porque tem que ser organizado, né, gente? A gente evoluímos nessa terra, assim, um dando espaço e respeitando o outro. Então, o processo criativo também funciona assim, né? Eu dando espaço para o outro falar, porque às vezes é no outro que eu vou encontrar, às vezes, aquela vírgula que falta na minha ideia para eu jogar ali no grupo e refletir. Então, se a gente está trabalhando junto, né, a gente cria uma esfera de formas mentais que todo mundo começa a vibrar junto para criar. O exercício brainstorm, ele cria, assim como as nuvens vão se formando para chover, no processo que a gente está refletindo e dialogando aqui, também se cria essa energia em que as pessoas começam a jogar as ideias, e é tão mágico o processo que ali no fundo a gente sempre vai chegar numa potente que vai ser construída coletivamente, porque um trouxe essa palavra, o outro trouxe essa imagem, quando vê, tá um megazord, porque cada um trouxe a sua parte. Então, é um exercício muito bom, e eu acho que vocês vão fazer ele várias vezes dentro do programa Gênese, e ele é muito bom para trazer recursos de soluções, enfim, dependendo do tema, ele gera, olha, até um negócio. E ele é simples, aí direto, não criem muitas regras para o brainstorming, a ideia é chover. Então, quanto mais coisas forem jogando ali, depois vai agrupando, depois vai decidindo com um grupo, e o grupo mesmo vai se cuidando e se sentindo no processo, como eu falei, sempre sentindo o processo. Gente, o que eu tinha preparado para hoje era essa apresentação. Eu agora estou aberto às dúvidas, e o que eu mais poder. E as críticas também, porque é bem importante a gente também falar sobre as críticas. E tem muita perguntinha, né? Aqui no Foi chat. sensacional. Eu acho que os gêneros gostaram muito. Fez expandir a nossa cabeça. É muito legal de conversar com o Caco, porque toda vez que a gente conversa com ele, sempre surge um novo insight. E, Caco, a gente tem várias perguntas, não sei se conseguiu acompanhar o chat, porque a galera estava comentando bastante. Ai, foi muito pouco, eu conseguia ver bem pouco. É muita coisa para olhar. Mas vamos lá, vamos revisitando. Isso, tem algumas perguntas assim bem bacanas que fizeram. Deixa eu resgatar aqui. Ó, vou começar de baixo para cima, pode ser, pessoal? A Maria de Fátima, ela perguntou: como saber se o nosso processo criativo tá indo bem, e como saber a hora de abandonar o processo criativo? Vamos lá, é uma boa pergunta. Quando o processo ele está dando, você vai sentir que
que tá dando certo é porque você tá chegando em soluções para você que te agradam. Mas geralmente, gente, é um processo que nunca acaba, tá? Pode ver, se o processo fosse de criação, ele fosse bem resolvido, as marcas não se atualizavam, as marcas não estavam sempre procurando algo para se agregar, ou não mudavam até de cara da própria marca, né? Então, ele nunca é estanque. Mas chega um momento, né, que você sente já seguro. É como, sabe, o momento em que o pássaro é forçado a pular do ninho para voar? É mais ou menos nesse sentido. Você vai sentir que, cara, já tem um corpo aqui. E aí, lembra que eu falei dos parangolés? É experimentar. Tipo assim, cara, eu criei essa ideia aqui, eu cheguei nessa solução aqui específica, agora eu tenho que minimamente, aqui, né, através do meu método que eu escolhi, ter que experimentar. E às vezes, assim, não dá para saber se a receita tá certa do bolo se eu não fazer o bolo. Eu nunca vou saber se aquela receita tá certa. Então, é um momento de voar, é um momento de experimentar, e eu tenho que fazer algum jeito para experimentar. E às vezes a experiência não é nem executar a coisa, mas trocar ideia com outra pessoa. Olha só, eu tô pensando nisso aqui, o que que você acha? Sabe? Então, às vezes é na troca que você vai ver o Lacan, que é esse mesmo teórico da psicanálise que eu falei, ele diz que esse outro não existe, mas é nessa troca com o outro que eu me vejo. Então, quando eu troco a ideia com o outro, eu vou conseguir me distanciar e ver o processo projetado nele. Então, essa troca, gente, é muito importante. Então, marca uma conversa com alguém, o pessoal do Gênesis está sempre disposto, ou os próprios Gênesis, os embaixadores, podem te ajudar nesse processo, assim. Show, Caco. Tem mais uns minutinhos para responder mais uma? Pode ser? Tô te perguntando, Caco. Pode, gente, à vontade. Desculpa, eu estava prestando atenção no chat. A Yasmin perguntou assim: como lidar com autossabotagem durante o processo criativo? Muitas das vezes temos ideias, mas nós mesmos não botamos a fé. Isso é terapia. É muito importante, gente. Às vezes eu sei porque a gente se sabota o tempo inteiro, a gente às vezes não confia na gente, sabe? Mas, como eu falei, a gente tem dentro da gente esse processo criador. E, e às vezes, cara, a sabotagem às vezes é o tempo, sabe? Talvez ali é a mesma que corresponde à pergunta anterior, mas é o momento de eu me afastar, entendeu? Cara, se eu tô com medo, se eu tô um pouco preso, cara, eu vou me afastar, vou dar uma volta, vou deixar esse guardado por um tempinho, vou dar o tempo dessa questão maturar, né? Muitas das pessoas até comparam o processo de de criação com a gestação, assim, o artista sempre fala, foi difícil parir essa obra, foi difícil parir esse cartaz, né? Porque, às vezes, eu não sou mulher, então não consigo dizer por exato, mas a gente imagina e se projeta que a gestação é dolorida, eu não consigo interromper uma gestação, e se eu estou me sabotando, como é que eu vou saber se eu sou mãe, se eu tenho que experimentar ser mãe, né? A mãe só sabe, tem um outro psicanalista que diz, né, a mãe só é mãe a partir do momento que a criança nasce, que ela começa a executar o papel de mãe, mas até lá, ela vai ficar com medo de ser, ela vai ficar com medo de ser mãe, ela vai ficar com medo de muitas coisas, então não é um local de fala para dizer isso, mas é mais ou menos isso, assim, como que eu vou saber se eu não executei, né? Então, a autossabotagem, ela vem do processo de ansiedade e medo. Então, será que eu estou nutrindo o meu corpo bem? Será que eu estou dando tempo? Será que eu estou exercitando esse corpo? Será que eu estou me distraindo? Será que eu estou... Esse espaço de criação é sagrado, né? Então, a gente fala que é sagrado no sentido é um sacro ofício, sabe? Não é um sacrifício, é um sacro ofício, é um ofício sagrado. Então, não precisa se sabotar, você sabe criar porque você está aqui pela essa potência criadora que existe em todo ser humano. Então, não precisa ter medo. O medo que a gente tem da autossabotagem é muito medo de se comparar, de comparação com o outro, de ficar olhando sempre para o outro, e às vezes não é ficar comparando com o outro, mas é se ajudar com o outro, sabe? É só mudar, inverter essa polaridade. Caco, e dando continuidade até nesse pensamento, a Elizabeth perguntou assim: como lidar com a frustração de um processo de criação ao longo e depois que a gente descobre que não funciona? Muito legal. A gente precisa pegar essa frustração e talvez é um momento que a gente vai chamar, aqui no processo de inovação a gente chama de pivotagem, né? Que talvez se frustramos, não deu certo, mas parte desse processo não está errado, porque você chegou nele por conta de um método, por conta de uma análise, mas será que você foi para a direção correta? Será que o galho que você estava tecendo ali no seu ninho era aquele galho mesmo? O que eu preciso evoluir nesse processo? Então, a frustração ela vai vir,
mas como que você lida com ela, sabe? Eu não posso me dar por perdido, eu não posso me dar, né, eu preciso entregar, e muitas vezes o processo de empreendimento, ele requer que você seja resiliente, às vezes essa palavra é um pouco pesada, mas ela é necessária, a própria floresta também tem sua resiliência, tem todo um conjunto que aqui na jornada a gente usa muito esses termos que são da ecologia, da biodiversidade, para também olhar para esses nossos processos e a palmeira, ela dobra, aquela comparação, né? Ela vem o vento, enfim, mas ela não cai. E talvez é o processo que, quando chega no momento de frustração, é reavaliar, gente. Olha para trás, olha para o processo, para as tradições, para tudo que você fez, e você vai olhar: olha, talvez eu fiz aqui nesse caminho, mas eu não tentei esses outros aqui, que eu tinha olhado, né, lá no meu processo criativo, eu olhei que não queria ir para esse caminho, talvez eu tenha que olhar para esse caminho aqui, refinar esse caminho, criar um novo caminho. Então, a gente lida com a frustração se frustrando também, se sentindo, porque, cara, ninguém é um robô, sabe? E é nesse processo de sofrer, cara, que você vai achar a solução pra coisa, assim, é meio tenso dizer isso, né? Cara, você tem que sofrer essas coisas, porque a gente, assim, não entrando no papo coach, às vezes a gente meio que se isola e não quer, não aceita aquela sensação. Mas muitas vezes o seu corpo e a sua consciência precisa passar por esse período para poder reavaliar. E às vezes está doendo, mas todo remédio também amarga um pouquinho, sabe? Então é um momento que eu vou realocar minhas forças para dizer: olha, não deu desse jeito, vou tentar desse jeito. E aí, né, pô, a gente chegou até aqui agora, até nesse momento, na tentativa e erro, né? Fomos tentando, e estamos aqui. Então, é assim que a gente lida. Pelo menos eu lido com a frustração assim, tá, gente? Eu tô falando, mas